É bonito ou só tem dinheiro? Tá. Neymar. Tem dinheiro. Vinícius Júnior. Tem muito dinheiro. Beleza, nada, né? Desculpa, mas é desprovido um pouco. Livinho. Ele é bonito. Gustavo Lima. Tá bonito agora, né? Gabriel Medina. Bonitinho. Bonitinho? É, prefiro Gustavo Lima, mais É mesmo? bonito do que ele. Rian SP. Não, sem... Pra lá. Não, pra lá. Memphis. Nem conheço, mas não. Conhece não? Só dinheiro. Jogador do Corinthians. Feio pra caralho. Luan Santana. Bonitinho. Fofinho. Ah, legalzinho assim. Mas não faz seu tipo. Não, Bonitinho, né? Isso acaba com o cara também. MC Pose. não. Pra lá. Pra lá. Ramon Dino. Não, não faz meu tipo também. Faz não? Não. Homem forte assim, Muito. musculoso? Esse tá demais. Zé Felipe. Não, pra lá. Pra lá? Pra lá. Não faz meu tipo também. Se você fosse a Virgínia, Zé Felipe Não. ou Vinícius Júnior? Nossa, nenhum dos dois. Ia morrer solteira. Com certeza.